E aí pessoal, tudo bem? Marcelo aqui e hoje a gente vai falar sobre padrões de projeto, um assunto importantíssimo e interessantíssimo para quem quer se tornar um desenvolvedor sênior, para quem quer melhorar a sua qualidade de abstração, de entendimento de arquitetura e etc. Antes de começar, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um curso de Ruby on Rails para você melhorar as suas qualidades aí de Ruby e Rails, para você também fazer um projeto do começo ao fim. Vai ter também um link sobre padrões de projetos em Ruby, você consegue ver em outras linguagens também, além de alguns outros materiais adicionais para você que quiser se aprofundar no assunto, tá? Então, assim, eu vou falar sobre padrões de projeto, principalmente de quais são as razões pelas quais a gente deve utilizá-los, e depois eu dou um exemplo mais mundo real sobre como é realmente, ou o que seria um padrão de projeto numa abstração de mundo real, tá? Então, assim, há diversas razões pelas quais é recomendado utilizar padrões de projetos nos projetos de software, e eu posso começar elencando que as soluções são testadas e comprovadas, ou seja, essa é a primeira ideia. Você, ao utilizar padrões de projeto, vai utilizar aquilo que a comunidade já tem utilizado há muito tempo e que eles sabem que para determinado problema vai funcionar e vai funcionar bem. Tá? Então, assim, você consegue ver isso em diversos cenários e basicamente você vai conseguir entender quais são os problemas que são similares, que você, olhando por um ângulo ali, fala, eu poderia utilizar aqui esse padrão e eu tenho certeza que isso resolveria o problema. Pessoas como Martin Fowler, Uncle Bob, dentre várias outras pessoas muito famosas da área, já utilizaram ou já criaram alguns padrões de projeto. Então, assim, vale muito a pena você correr atrás de quem são essas pessoas e quais são os padrões de projetos, tá? Então, outra coisa que é interessantíssima sobre padrões de projeto é reutilização de código. Então, ao utilizar esses padrões de projeto, você pode criar alguma coisinha dentro do seu código base e, basicamente, você vai reutilizar isso em vários outros probleminhas que você tiver durante o seu desenvolvimento. Além disso, você pode reutilizar aquilo que os seus amigos também já fizeram, que está lá na base de códigos. Alguém já utilizou, já fez aqui um padrão observer, observable. Opa, eu vou precisar disso também para resolver o meu problema. Pumba, tá aqui, utilizei essa mesma coisa. Então, a reutilização de código, uma coisa interessantíssima. Outra coisa que é interessante sobre padrões de projeto, eles deixam o código mais organizado, ou seja, eles ajudam a estruturar a forma como o seu código é, deixando isso mais claro para qualquer pessoa que entenda padrões de projeto entender o que está acontecendo aqui. Tá? Eles fornecem diretrizes para a divisão de responsabilidades entre as classes, a organização do código em camadas e outras práticas de desenvolvimento que tornam o código mais fácil de entender e manter. Tá? A comunicação também é facilitada, ou seja, se eu entendo um padrão de projeto aqui, eu posso chegar para outra pessoa que também entende aquele padrão de projeto e falar assim, será que aqui a gente não pode usar um factory? Será que aqui um strategy não resolve o problema? Então a comunicação ela se torna muito mais dinâmica, porque você não precisa explicar toda a sua ideia ao olhar para um problema. Você pode chegar e falar assim, eu já vi isso aqui alguma vez, e da última vez eu utilizei Chain of Responsibility para resolver isso. E a pessoa que está do outro lado fala, é verdade, né? Parece interessante, a conversa fica mais fluida e eleva o nível da conversa. A manutenção também é mais fácil, né? Basicamente, como você sabe o que aquele código deveria fazer, por estar estruturado de maneira, através de padrões de projetos, você consegue modificá-lo, testá-lo, fazer algumas coisas mais simples ao mexer no seu código, ou até introduzir novas features, porque você está usando os padrões de projeto. Então, tem lá um requisito novo, a coisa fica mais simples de você chegar e falar, opa, deixa eu só modificar essa parte aqui, ok, etc. Coloquei um pouquinho mais de código aqui, agora tem que testar dessa maneira. Para esse tipo de problema aqui, eu sei que vou ter esse tipo de solução. Então, assim, fica muito mais fácil de manter esse código. Ajuda também a prevenir erros comuns de desenvolvimento, como duplicação de código, autoacoplamento, falta ou baixa coesão, entre outras várias coisas que a gente pode surgir aí dentro do desenvolvimento de software, tá? Então, em resumo, padrões de projeto podem te ajudar a economizar tempo, a criar um código mais organizado, mais eficiente, evitando erros comuns durante o desenvolvimento. Ok, falou, entendi, tem bastantes vantagens, mas, cara, o que é um padrão de projeto? Ainda está meio estranho para mim. Então tá, o padrão de projeto ele é um conceito, ele é uma maneira de você resolver problemas, ele é uma descrição de problemas e de soluções para aquele tipo de problema. Quando você fala o nome de um padrão de projeto, você está dizendo assim, achei um problema mais ou menos semelhante com o problema original descrito no padrão de projeto, e por isso esse padrão de projeto com certeza vai ajudar a resolver esse problema.
Então vamos colocar isso numa coisa mais mundo real. Imagina que você é um arquiteto de casas e precisa fazer uma cozinha. A cozinha seria, na realidade, o padrão de projeto. Ou seja, padrão de projeto para a cozinha. Por quê? Porque uma cozinha precisa ter pia, precisa ter armários para você guardar panelas, talheres, etc. Precisa ter um fogão, um lugar para geladeira, um lugar para forno micro-ondas. Ou seja, quando alguém fala em fazer uma cozinha, a gente sabe que o problema que está querendo ser resolvido é conseguir fazer comida dentro de uma casa, por exemplo. Na cozinha onde você faz a comida, então qual é o problema que eu estou tentando resolver? Quero dentro de uma casa conseguir fazer comida. Padrão de projeto cozinha. Toda cozinha vai ter alguns fatores muito semelhantes, uma ou outra não vai ter. Ou seja, o problema é o mesmo, o conceito é o mesmo, mas chegou lá na minha cozinha e falo, não, eu não preciso de forno micro-ondas, eu nunca utilizo forno micro-ondas, então não precisa de um espaço para forno micro-ondas. Tá bem, vamos tirar forno micro-ondas, mas ainda tem pia, ainda tem... Ou seja, o padrão de projeto se mantém. Uma coisa super interessante em relação ao padrão de projeto, daí, surge justamente disso, que é, como ele é um conceito e não algo fechado, ele pode ser desenvolvido em qualquer linguagem. Por exemplo, se eu entendo o que é um singleton em Java, eu também vou conseguir fazer em Python, ou em Ruby, ou até em outros paradigmas, eu vou conseguir fazer o que seria a ideia de singleton em programação funcional. Não precisa ser orientado a objeto. Então, no caso da cozinha, se eu quero fazer uma cozinha no Brasil, vou falar em português. Se eu quero fazer na Alemanha, vou falar em alemão. Se eu quero fazer na China, vou falar em chinês. Ou seja, a linguagem que eu utilizei modificou-se, mas o conceito e o problema que eu quero resolver é o mesmo. A maneira de resolver também. Então, essa é a grande vantagem dos padrões de projeto. Ele facilita realmente muito você a estruturar o seu pensamento, resolver problemas de código, de software, de maneira simples, rápida e fácil de testar. Espero que eu tenha conseguido te convencer da qualidade de se utilizar padrões de projetos nos seus projetos de software, tá? Não se esquece de dar uma olhada na descrição para ver o curso sobre Ruby on Rails, para ver informações adicionais, e se você tiver algum comentário para fazer, por favor, comente. Se gostou, dedão para cima, tá bom? Até a próxima, pessoal.